Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sense Divas Podcast. Não esqueça de curtir o nosso vídeo, compartilhar e se inscrever no nosso canal. E as nossas convidadas de hoje são irmãs, sócias e especialistas em transformar empresárias em influenciadoras digitais. Bem-vindas, Cris e Ju Patterson. Você vê que a gente já começou fazendo rapó aqui, né? Azulzinho, branquinho, todo mundo alinhado. É isso que é sintonia. Total, nem combinamos, tá? Anota aí na sua agenda. A Cris e a Ju, elas têm uma empresa que é o Universo Jump. E elas vieram contar um pouco como é que elas começaram com essa empresa, o que é o Universo Jump. E aí conta um pouquinho pra gente. Então, como surgiu o Universo Jump? Não foi muito positivo, não, né? Foi, minha mãe que, olha, tá vendo? Eu tinha acabado lado bom, a gente de quebrar isso. Eu tinha acabado de quebrar a minha empresa, que eu tinha sozinha. E a Cris estava começando o Universo Jump com um parceiro nosso, com uma outra pessoa que era sócio na época. E eu não estava fazendo nada, ela me chamou para ajudar. Minha mãe falou assim, não vai trabalhar com a sua irmã. Não você entendi, sabe que não gente, vai dar uma certo. Pessoa tão boazinha. Você trabalhar com a sua irmã, você sabe como ela é, não vai. Vocês se dão bem, vocês vão brigar, não vai ser legal. Não entendi a minha Eu mãe. não tô fazendo nada, eu vou ajudar ela nesse começo, depois eu saio. Aham. E a gente ficou, o sócio saiu, nós estamos aí, esse ano a gente completa 9 anos. Importante. Começamos na sala da minha casa com uma grande participante, minha filhinha de 4 patas, a Areta. Olha que massa. A gente começou na casa dela, a Areta não gostava de gente. Então era um caos, né? A gente trabalhando na casa dela, eram 3 pessoas e a Areta reclamando, latindo, A casa era morder, dela, né, ela não gente? gostava Vamos combinar, de de repente teve uma invasão. Exatamente, a casa era dela, não tinha que trancar, né? A gente que tinha que se adaptar aos gostos da Areta. E a sua empresa era do quê, Ju? Eu trabalhava eu fazia licitações para construtoras, então organizava evento para construtoras e algumas licitações da Petrobras, que quando veio a crise aí foram os setores que quebraram e eu trabalhava só para esse setor. Entendi. Então eu quebrei, tinha aberto minha empresa tinha uns 3 anos talvez, e não sustentei, não fiquei. Aí foi quando a Cris estava abrindo. E você, Cris, antes do Universo Jump? Antes do Universo Jump, eu morei nos Estados Unidos, trabalhava com importação. E, graças à crise também, aumentaram alguns impostos de importação. Eu pensei, o que eu posso fazer para ajudar os meus clientes a importarem mais? Porque eu sou formada em marketing. E aí eu falei, vou ajudar o marketing deles, vou fazer estratégia com isso, eles vão contratar mais o meu serviço de importação. E quando eu vi, eu estava fazendo mais o marketing do que a importação e até para outras pessoas que eles indicaram também. Como eu não estava conseguindo mais dar conta, eu falei, Juliana, vem para cá porque não está dando mais. Mas a gente começou realmente na sala da minha casa. E ontem a gente estava até falando sobre essa história. Interessante que depois da sala da minha casa, nós fomos para um escritório. E a gente ainda não tinha muitos recursos. Uhum. E aí, o que a gente pensou? Vamos trazer os móveis planejados da sala da Ju. Só que a sala da Ju era menor. Completamente diferente. E aí, nós fizemos uma parede de isopor para poder ter uma sala de reunião. E a gente pensou, se alguém encostar, obviamente que essa pessoa vai cair, que é uma parede de isopor. Aí nós colocamos uma cortiça e foto dos nossos clientes. Então, eles olhavam. Foi uma maneira que a gente encontrou de não encostarem na parede para ela cair. E hoje nós estamos aí no Casa Shop, uma empresa linda de viver. 9 anos se passaram, estou muito feliz com isso. E vocês brigam? Que isso? A gente brigava mais. No começo, a gente, inclusive, pensou muito em desistir por conta das brigas. A gente brigava demais, minha mãe tinha toda a razão. Mas não sei, gente, eu tô brasileira, meiga, não desiste não. nunca. A gente tinha um perfil de personalidade, nós temos um perfil de personalidade muito diferente, né? Somos opostas. E a gente não tinha esse conhecimento. Eu não tinha entendimento de como era, nem ela entendimento do perfil, então a gente não sabia lidar com isso. Então era uma briga, uma pensar em desistir toda semana, né? Mas vocês sabem, nós somos muito diferentes. Eu acho que a gente acaba se completando, né, Nath? Cada uma de um jeito. Com certeza. E aí o que falta em mim você tem, enfim. Eu acho que pelo fato, assim, de vocês serem irmãs... É mais desafiador. É igual marido e mulher. Eu acho que rola mais briga, né? Porque, né? Pode ser que a gente entre algum dia nessa fase, mas acho que não. Não vai entrar. Mas eu acho que se a gente entrar nessa fase, a gente tem que ter maturidade para resolver. Assim como vocês, né? Com o tempo, a gente começou a estudar sobre coach, algumas coisas, e começamos a entender sobre o perfil de personalidade. Exato. Então, quando a gente fez o teste, foi conhecer, quando eu fiz o teste pela primeira vez, eu olhei e falei, caramba, eu sou assim, eu orava para ser assim, eu admirava pessoas assim, mas eu não via valor em mim, eu não sabia que eu era assim, então eu não sabia lidar comigo, e a gente brigava muito nesse tempo. Quando a gente começou a entender quem somos, foi mais fácil de Autoconhecimento, mostrar. né? Exatamente, nós fizemos um teste de perfil né? comportamental, primeiro fui eu.
E eu fui estudar sobre isso, sobre pessoas, e eu fui tão transformada, assim, porque eu entendi quem eu era de dentro para fora, e que não tem certo e errado, tem você, e o que você pode ressignificar, que quando eu cheguei, a Juliana ficou tão impactada que ela falou assim, eu quero isso para mim também. E o interessante, tem desafios, tem brigas, né, por sociedade, porque nosso perfil realmente é diferente, mas são diferentes hoje o contexto todo e como a gente resolve. Porque a gente sentou, eu peguei o meu teste de perfil comportamental, a Ju pegou o dela, e nós fomos trocando, falando, sabe por que a gente briga por isso? Porque você é assim, porque eu sou assim. E a gente entendeu o quadrado, e até como a Fernanda disse, né? Exato. Isso, a gente se complementa, assim. Vamos fazer isso então, Nath, que aí a gente já evita, a gente nem começa a brigar. Todo casal, antes de casar, deveria fazer isso. Eu lembro da gente ter brigado. A gente não vamos falar nunca, não gosto de nunca. Não, nunca é muito longe. Até hoje, nunca é muito longe. Mas certamente a gente vai brigar em algum momento. A gente vai não vai não, já tá profetizando a briga, não vai. O que acontece, que eu acho muito legal, às vezes, teve um dia que eu tava chata mesmo, aí eu fiz algum comentário, a Fernanda falou assim, pô, mas tu tá chata hoje. Eu falei, hoje eu tô, amiga, hoje eu tô. Nem eu tô me aguentando. Tu falou isso, é bem isso. Mas ela ri quando eu falo, ai, que insuportável que você tá hoje, Natália. Ela, pronto, passou. Pronto, a Fernanda já tem uma alternativa. Mas sabe, eu acho super importante, assim, o autoconhecimento, que foi como você falou, quando a gente sabe como a gente Exato. a gente também nível de consciência, né? Às vezes você tá ali, a pessoa fala alguma coisa, você já tem um nível de consciência e fala, pô, deixa eu ficar. Por exemplo, antes da gente começar aqui, eu tava conversando com uma pessoa no WhatsApp e a pessoa foi bem seca comigo. Aí eu falei, não vou responder agora, porque eu me conheço. Vamos gravar o podcast. Vamos deixar passar essa raiva, né? E depois, quem sabe, amanhã. Você sabe administrar. Não, porque eu me conheço, eu sei que quando eu tô mais de cabeça quente, eu sei que eu fico com uma navalha na língua. Então eu falei, pô, eu não vou responder agora, certamente eu vou me arrepender de alguma coisa, né? Então... Mas você sabe que tem o meu sócio, ele faz uma coisa muito interessante. Hoje nós temos um outro sócio, que ele, na hora da raiva, ele precisa extravasar. Então ele escreve, às vezes ele escreve um textão, aí ele lê, apaga, às vezes ele escreve 2, 3 vezes, aí ele fala... E passa. Até passando, né? Eu já fiz isso também, e funciona ele apaga. muito. Mas isso é um exercício mesmo, pra botar pra fora, isso é ótimo. E meninas, ele dá a resposta pra pessoa, viu? Ele dá, só apaga, só ele lê. Em que momento vocês explodiram? Porque hoje vocês estão muito bem, as pessoas procuram o Universo Jump, vocês transformam empresárias e influenciadoras digitais. Qual foi a virada de chave? Quando é que isso aconteceu? Acredito quando a gente começou com o Jorge Jesus, Exato. né? Com o Jorge Jesus, porque a gente trabalhava com empresas e viemos trabalhando até 2022, a gente fazia gerenciamento das redes sociais, então cuidava de empresas, mas sempre tivemos aptidão para lidar com pessoas. Então sempre cuidava da empresa, começava a cuidar do empresário, começava a se relacionar, sempre foi muito o que a gente fazia. E quando a gente começou a trabalhar com o Jorge Jesus, eu acho que dali despertou de fato uma assessoria, de fato cuidar de uma pessoa integralmente, que não tinha nenhuma relação com a empresa, porque a gente começamos, o primeiro cliente foi o René Simões. Então a gente cuidava dele, mas também da empresa, então foi o primeiro cliente que a gente cuidou somente dele, né? Foi. E foi um desafio, era difícil? Muito. Foi um dos grandes desafios que nós tivemos, verdade. né? Você pegar alguém que já tem um nome no mercado. Já era imenso, né? Que já era imenso e que as pessoas gostavam muito dele, então ele já era muito querido, ele estava aí estourando com o Flamengo. Só que ele é europeu. Então tem características completamente diferentes da nossa. Muito. E a mídia, a imprensa, começava a achar que ele não falava, que ele era grosseiro. Né? Então ele não tinha uma imagem legal. Português. Português. Eu morei 5 anos em Portugal. Os portugueses são assim. Exato. Né? Ele era uma pessoa extraordinária, super só que gentil. as pessoas não sabiam, né? Exato. Carismático, ele tem bastante E a mídia achava, porque ele não dá entrevista. Na verdade, ele não sabia se podia dar, ele estava meio perdido, não sabia o que fazer. Então, ele não dá entrevista, ele não fala com ninguém. E não era isso. Nosso primeiro desafio foi... Primeiro, quando a Cris prospectou, ele achou que não precisava e não queria, eu não né? quero isso. Ele falou. E foi tão coisa, porque eu treinei. E sempre dava certo. E aí eu cheguei com uma pessoa e falou assim, quem disse que eu preciso disso? Na sua cara. Na minha cara, curto e grosso. E aí eu pensei, e aí eu me lembro que na hora, eu falei, bem, só tem uma coisa que eu sou uma pessoa, até no meu perfil, no teste de perfil comportamental, o meu teórico, né, eu gosto muito de estudar, é 99. Então, eu estudo até o que eu não vou vender para eu aprender se eu achei interessante. E no dia anterior, eu tinha estudado sobre o Cristiano Ronaldo, que também era português, fiz o meu dever de casa.
E o que, assim, despertou, porque ele falou, se alguém quiser saber de mim, ele procura na internet. E na época, ele já tinha no Brasil vários perfis fakes falando como se fosse dele, e ninguém sabia qual era o real. E a gente Na verdade, nem tinha o real, né? Ele não tinha nenhum perfil. E aí nós conseguimos, junto à meta, derrubar todos os perfis e ficar só o dele. E o que foi mais interessante, que o que mudou a chave dele as pessoas falam o que quer sobre você. Porque é exatamente isso que você falou, é só buscar na internet. Como não tem a sua fala, é o que os outros acham a seu respeito, e tá tudo bem. E pegando esse gancho do Cris, das pessoas falarem o que elas querem da gente, né? E a gente... Pra você ser uma influenciadora digital, você tem que não ouvir, não prestar atenção nessas coisas, né? Porque senão você não... Se você ficar preocupado com o que estão pensando sobre você, você não anda, né? É por aí? É meio contraditório, porque para algumas pessoas sim, mas no caso dele em especial, não. Porque ele não tava tinha passando fala. mais de errada, né? Ele tava com esse conceito de que se alguém quiser saber de mim, vai na internet. Mas não é sobre ele, é o que as pessoas acham dele. Ele não tinha voz, assim, para poder falar. Se defender. A não ser numa coletiva. E coletiva, às vezes, a pessoa pega um corte de um contexto inteiro. Você só vê aquele corte. E aí eu trouxe o case para ele do Cristiano Ronaldo. Ele falou, tá bom. E cada um me chama de um nome, né? Meu nome é Cristiane. Ele me chamava de Cristina. Ele falou, tá bom, Cristina, tá bom. Pode escolher e chama. E eu falei assim, vamos fazer um teste de 1 mês. Se você acha que não é isso, não gostar, nem me paga. E tá tudo bem, foi um prazer. Ele falou, mas você tá equivocada, porque você pode não gostar de mim, porque são 5 horas, chegar às 5, nem entra, pode ir embora. Eu falei, ai, Senhor, gratidão infinita, vou testar, trabalhar aqui a minha resiliência. E foi maravilhoso, ele é uma pessoa fantástica, ele é comprometido com acerto, ele é fora da curva, ele é uma pessoa extraordinária, e é o que a Ju bem falou mesmo, que foi tão interessante, que ele foi gostando disso, e nós conseguimos mostrar um outro Jorge Jesus, mostrar quem ele realmente era, o profissional. O fato do europeu ser diferente, né, das características do brasileiro, não quer dizer que ele seja grosseiro. E mudou completamente com a imprensa, né? Exatamente. Como a imprensa leva Ele pra saiu daqui amado, Total. até porque não é flamenguista. Não, e olha que interessante Porque essa ele sua começou, fala. às vezes, ele fazia um post com uma foto dele com um cachorro. Exato. Ninguém via essa Ele imagem malhando, dele. Exatamente. ele estudando. Então não tinha essa imagem, só tinha aquela imagem do treinador, não dava entrevista, aquela pessoa distante. De repente, uma fotinha Provavelmente que ele publicava. antipática, né? Antipática. A Exato. gente derrubou os perfis com o nome dele, criamos um perfil que foi o perfil mais rápido que cresceu na vida, né? Em alguns minutos tinha 1 milhão de seguidores quando eu criei o perfil. Mas muito gente, rápido. futebol é um Sucesso. nicho maravilhoso. É impressionante, né? Flamengo. Não, e olha que Flamengo, interessante, Flamengo, né, né? Ju? Que chegou, aliás, foram 2 pontos Menos de uma hora interessantes. ele 3 tinha pontos milhões de interessantes. Primeiro, ele começou a gostar e falar, que horas que vai sair meu post? Dando no céu. Eu falei, nossa, Olha, é tal hora, não, eu quero de manhã. Acordava cedo, eu quero de manhã. Não, mas não vai ser de manhã, vai você ser ainda mais não tarde, postou perto nada. do jogo. Ele não sei ligava o quê. pra dizer, Tinha né? estratégia, Então, ele já tava teve ali. isso. O outro acontecimento foi que a imprensa começou a pegar as coisas de lá e dizia que da onde que foi que ela pegou, até porque ele usava também como uma voz de fala para falar, né, que estava treinando, a importância, o porquê não tinha coletiva, às vezes, porque não tinha às vezes entrevista. Então começaram a entender, e o Que ali outro era o canal dele. mais interessante ainda foi que se algum jornalista, alguma imprensa viesse, sabe, falando dele, daquele Jorge Jesus do passado, que nós mudamos isso, o próprio torcedor, o próprio seguidor ia Ia lá na e página falava. e acabava com aquele repórter Porque ele que já falou tinha aquilo. uma outra imagem. Exatamente. Aí, levando para o que você disse antes de você estar preocupado com a sua imagem, Aham. então você precisa se preocupar com a forma que você vai colocar, porque você tem que ter clareza. Exato. Tudo comunica, tudo você está passando, mas não se preocupar com a opinião negativa. A questão não é eu ficar preocupada, eu não vou fazer isso porque as pessoas não vão gostar. Como qualquer negócio que você construir na sua vida, se a gente ficar preocupado com o que as pessoas vão falar, a gente não vai construir nada. Então, vai ter sempre... É o começo. Então, meu primeiro vídeo, o seu primeiro podcast, não é igual de hoje, não vai ser igual de amanhã. De jeito nenhum. Inclusive, Tem eu uma tava toda evolução. inchada de chorar, porque a minha cachorra tava internada e eu toda inchada. Realmente Você nunca vai sabe ser que igual. foi o primeiro podcast foi difícil mesmo. A Fê chegou aqui, tadinha, foi na raça, Foi. na força da raça. Tem uma frase do Steve Jobs que eu amo, que eu levo assim pra mim, né? Que ele fala que a pessoa que critica, a crítica que é pra machucar, né? Destrutiva, né? Ela nunca faz mais do que você. Ele fala, pode observar, aquela Verdade. pessoa que vem pra te machucar, pra te lesar, pra humilhar, né? Se você for olhar aonde ela tá, ela nunca vai estar junto com você. Ela nunca vai estar fazendo mais do que você, nem igual que você.
Então ele fala, cara, eu O não... objetivo é esse, né? Te paralisar, não fazer crescer, e ela não sabe qual é o trajeto. Quem já passou sabe a dificuldade do começo, sabe que o começo de ninguém é fácil. Se começar uma empresa não é fácil, começar um perfil no Instagram não é fácil, você ser constante enquanto você não tá vendo resultado. Começar um podcast não é fácil, não. pessoal. Valoriza, curte, compartilha, Patrocinem, patrocinem. a gente. E meninas, hoje vocês não estão mais com o Jorge Jesus. Não. Mas vocês consideram que hoje ele é capaz de caminhar sozinho nesse universo da internet, do Instagram, das mídias sociais? No caso Ele dele, aprendeu e... No caso dele especificamente, eu nem sei se é do interesse dele caminhar sozinho. Exato. Ele continuou com o perfil, né? Não na mesma intensidade, ele continua. Outro dia a gente tava numa live, ele até entrou na live. Exato. Quando ele tem alguma coisa no Brasil, ele faz contato com a Cris, que era o maior contato dele, pede pra resolver, pegar um prêmio, alguma coisa assim. Mas acho que também não era muito do interesse dele dar esse foco, né? Dele mesmo mudar estar isso. cuidando. Mas com certeza a gente pode afirmar que mudou o entendimento. Tanto que ele já tem alguns anos que ele saiu do Brasil, o perfil dele continua ativo. Hoje ele entra no perfil dele, hoje ele navega no Instagram, que era algo que ele nem fazia. E ele usa mais Então, intencional, né? então, Como sim, profissional. mudou o relacionamento dele com o Mas Instagram. é uma com intenção certeza. de vocês pegar uma pessoa e depois fazer com que essa pessoa caminhe com as próprias pernas? Como um psicólogo, né? Você faz terapia, mas a intenção é você segurar essa pessoa para sempre, que essa pessoa consiga... Isso foi uma coisa que a gente entendeu ao longo da nossa jornada, né? No começo a gente fazia gerenciamento, cuidava das empresas. E os desafios eram muito grandes e era sempre aquela dependência, sempre a gente estava fazendo. E eu comecei a entender que os problemas eram sempre os mesmos. Os desafios estavam sempre no mesmo local e a gente já não tinha mais prazer em fazer. Funciona, tem muitas empresas que trabalham assim e dão certo, mas pra gente já não estava funcionando mais. E uma coisa que, Ju, só para agregar a sua fala, que tinha de interessante, que nós ficávamos amigos dos donos. E ele chegou a um ponto de a gente ter um dia, né? A gente estava num escritório, até antes de mudar para os 2 últimos, que estavam todos os nossos clientes estavam lá na nossa sala trabalhando. Eles levavam o laptop para lá e trabalhavam de lá. Eu vou ficar aqui hoje, eu vou ficar aqui hoje. A gente trabalhando com percebeu que a gente cuida deles, não da empresa deles. Foi quando a gente mudou. E aí partimos para isso, de ensinar e você não ser dependente da gente. Hoje, quando eu faço um contrato com alguém, não quero que ela fique 10 anos comigo. Eu quero que ela aprenda, entenda e desenvolva. Às vezes ela precisa aprender técnicas, às vezes ela precisa entender que ela tem que ser constante, às vezes cada uma vai ter o seu desafio, cada uma vai ter aquilo que você precisa desenvolver. E é o que a gente é focado hoje, né? E aí, isso que é o que a Juliana está dizendo, que nós somos focadores, o que a gente percebeu também? O importante é que o cliente sempre traz para você aquilo que está precisando para agregar, para ter a virada de chave. A gente percebeu que várias pessoas, elas não fazem, não executam por outros desafios que elas têm pessoal fora do digital. Então, por isso, hoje nós trazemos para a Jump o teste de perfil comportamental. Porque, às vezes, alguma coisa aqui te paralisa para que você vá em frente. E ele não só te paralisa no digital, te paralisa em várias outras áreas. Porque isso é um limitador para você. Porque a gente fazia, sem que os nossos clientes soubessem, algumas técnicas para que eles entrassem em ação. E aí a gente notou o seguinte, eles precisam saber, para eles entenderem, executarem o que a gente está fazendo, para que a gente possa ajudar ele a ir mais longe, não só além do digital. Porque isso vai ser, assim, sine qua non para ele, no relacionamento com marido e mulher, na sociedade, em tudo. Então, hoje a gente entendeu e nós estamos agregando na Jump agora o teste de perfil comportamental e várias ferramentas, porque você fica dando a sua desculpinha, não deu. Tem uma coisa... Não queria falar nada, não ia falar. Coisa que as Eu sou a pessoas falam pior muito. cliente da Jump, sou Ó, eu. Tem uma coisa que as pessoas falam muito, você vai se identificar aí do outro lado. Eu tenho que ser de verdade, Juliana, nem gosto que eu fale isso. Nossa, Para eu com odeio. isso. O que é ser de Odeio esse verdade se discurso. você só tem Eu 2 odeio horas de esse pontinho? Odeio esse discurso. É a vida Tem como ela gente, a gente teve um cliente que não tá mais, que ele falava assim, eu sumi. E ele tinha um baita de um potencial. Mas eu sumi porque eu tava meio triste. Então eu não vou publicar porque eu tenho que ser de verdade. Se eu tô triste, como é que eu vou publicar? Eu não entendi. fiz porque... eu tive um problema, briguei com meu marido, eu não vou publicar porque eu briguei com meu marido, como é que eu vou ser de verdade e vou publicar? Aí eu te pergunto, se você é CLT e você briga com seu marido, você não vai trabalhar?
Se você tem que encontrar um cliente e tá chovendo e você queria ficar embaixo da coberta, você não vai trabalhar? Vai com Por que cólica, que com dor de cabeça, no vai com Instagram tudo. eu tenho essa coisa de que eu tenho que ser de verdade? Não é que você tem que ser de mentira. Mas a gente escolhe o perfil que vai mostrar ali. Você escolheu a roupa que você quer vestir hoje. Então você escolheu como você tá preparada pra estar aqui. Se você fosse num casamento, você ia contra a roupa. Mas é que eu acho Se fosse também pra que praia, é outra. a internet trouxe muitos benefícios, né, pra, enfim, pra todo mundo, mas também trouxe uma ilusão dessa positividade, da vida positiva. Você vê, a questão dele era porque ele estava triste, mas estar triste é ser de verdade. As pessoas de verdade ficam tristes. Exatamente isso. Eu sou psicóloga, sou reikiana e tal, mas eu tenho os meus dias que eu não quero ver ninguém, que E eu você choro. cria tudo Isso até nesse aproxima dia. as Você pode pessoas, levar de isso verdade. Isso foi um pessoas. desafio pra mim, que a gente conversou, Sim. né? E você fez um vídeo sobre isso, deu super certo. Fiz. Porque eu não sei de verdade, se você abrir a câmera e fingir, gente, tá tudo bem. Não é isso. Quando você vai trabalhar e você não tá muito bem, seus colegas de trabalho percebem que não tá muito bem, porque você não tá muito falante. E não é você ser de mentira, porque eu preciso ir no meu compromisso, mas eu tô no momento que eu não tô no meu melhor momento. E eu tô dessa forma. Isso é ser de verdade, não é não fazer, não é não estar ali. Ah, eu não sou de verdade, então não vou ter estratégia, porque se eu tenho estratégia, eu não sou de verdade. Se você tem uma empresa, você tem que ter uma estratégia. E não deixa de ser uma empresa de verdade. Você está construindo com uma estratégia dentro daquilo que você quer alcançar. Então, não é porque você se arrumou mais hoje para ir no casamento, fez uma maquiagem, eu sou de mentira porque eu não tenho esses cílios, porque esse cabelo, meu cabelo não é liso como eu fiz na escova, não é. É como você se preparou para mostrar naquele momento, sendo você. Então, o Instagram é isso. Não para com esse discurso de que eu tenho que ser de verdade, eu não faço nada ou faço de qualquer jeito porque eu tenho que ser de verdade. Ou Não, desaparece. seja de verdade Exato. de forma intencional. Seja de verdade com estratégia. E seja de verdade, o dia que você não tá bem, fala sobre isso também, né? Exatamente. Até porque é agregador e a pessoa pode se identificar. As redes sociais, ela é uma rede de relacionamento. Para eu me relacionar, eu tenho que me identificar, porque senão eu vou deixar de seguir ou porque eu vi alguma coisa de impacto e vou embora. E o porquê que isso é tão interessante? Porque essa fala dela, ela tá dando uma desculpa para ela não fazer e essa mesma desculpa ela dá em várias outras áreas para ela não fazer. E essa mesma desculpa limita ela em várias outras coisas que ela precisa significar e objetivo. Então a gente entendeu que só a gente entregar para as pessoas o digital, o Instagram, não é o suficiente. Porque se eu mostrar para ela, se eu trouxer para ela a realidade, olha o que ela disse aqui pra gente no início, a Fernanda. No primeiro, eu vim com a cara toda inchada porque o meu cachorrinho... Mas ela veio. Ela veio. Sim, tava o cara inchado. Mas no digital, como ela não, talvez, não... Trazendo um exemplo hipotético aqui, tá? Mas no digital, como ela não faturava neste mesmo dia, talvez ela não tenha feito nada. Porque o cachorrinho dela não estava bem, e aí ela mas a gente desapareceu. fez. Porque era aquilo sensitivo, mas talvez se você não tivesse sensitivo, eu É. talvez não fizesse. Eu tô dando um exemplo hipotético, Sim, tá, sim. gente? Porque você entende que é o que você falou, essa de tá tudo bem, o que eu quero mostrar aqui, essa pessoa maravilhando, essa pessoa vida não é especial, perfeita, etc né? e Isso tal. Instagram não Isso precisa era ser. um limitador. Não sei se você lembra, teve uma reunião que eu falei, quando não tô bem, eu falei, pô, eu não quero fazer. Eu, né, tinha essa crença limitante. Eu não queria fazer stories, porque eu falei, cara, minha energia não tá legal. As pessoas que vão estar ali me vendo vão perceber que eu não tô bem. E aí ela falou, mas qual é o problema? E aí, realmente, eu nunca tinha parado pra pensar, qual o problema das pessoas realmente, né? Aí vem na vulnerabilidade. Exato. Falei, cara, a gente, né, eu tinha medo das pessoas me verem vulnerável, né? E aí eu falei, bom, esse vai ser um desafio. E aí eu Eu hoje Tô indo. percebo que as pessoas gostam disso. Tipo, eu tava outro dia eu detesto supermercado. E eu tava no supermercado e falei que eu detesto supermercado. Eu vou no supermercado, eu entro, parece The Flash. Eu entro e pago e saio. Porque eu não tenho paciência de ficar vendo ali. Meu marido vê até a validade, querida. Nossa. eu adoro também. Eu Eu odeio. adoro. detesto também não. Eu sou do time dela, mas meu Mercado marido e vai. farmácia. Gente, mas Farmácia? tantas pessoas falaram pra mim que odiavam o mercado junto comigo. E também tantas pessoas falaram, mas como você odeia? Eu adoro. Inclusive a Nath. Nossa, eu adoro ir ao Meu mercado. marido adora. Uma Porque coisa na tão conversa boba, é isso, né? Você falou como é que foi. exato. Meu marido adora, eu não gosto, eu gosto. É. Por que na a conversa gente tá se offline não é relacionando. isso? Legal. E no online é o mesmo papo, É. é a mesma coisa, eu não gosto. Aí vem um monte de gente aqui. Você tem que, como mulher, você tem que gostar de ir no mercado. Aí vem um discurso de que tem que ser tudo tão padrão, mas na vida real não é padrão. Não é igual. Tem gente que gosta, tem gente que detesta. Eu ainda, assim, eu não tenho o hábito, a Natália já faz isso há muito tempo, de fazer stories, e já fez lives, e tem canal no YouTube também, sem ser o Sense Divas. Maravilha. Eu tenho essa dificuldade da exposição, assim, por exemplo, hoje
Não foi a primeira vez que aconteceu, já aconteceu outras vezes. Mas aconteceu das outras vezes pelo Sense Divas. E agora aconteceu no meu Instagram particular. De um cara mandar mensagem, bom dia, você é linda, não sei o quê. Eu me sinto, e isso tem que trabalhar em mim, invadida. Um cara qualquer. Exposta, uma uma pessoa qualquer. Seja. Eu me sinto exposta, eu me sinto invadida. Então isso é uma coisa que eu, Fernanda, preciso trabalhar nas mídias sociais. Parar de me sentir invadida, porque eu me sinto invadida. E eu sou uma pessoa muito contida. Você é bem reservada. Reservada. Eu não visto. É difícil você me ver de roupa estampada. Eu vou estar sempre sóbria. Assim, eu sou mais discreta. Então, isso eu me sinto invadida. Então, eu criei uma dificuldade grande nessas redes sociais por causa disso. Tem algumas coisas, né? Primeiro, que o limite da exposição é a gente que dá, né? As pessoas pensam que tem que mostrar tudo. Não. Tem gente que mostra tudo. Tem gente que não quer mostrar. A minha casa, por exemplo, não vou fazer nada na minha casa. Tá tudo bem. Você não é obrigado a fazer como o outro faz. Cada um dá o seu limite da exposição. Então, não quero que meu filho apareça. Seu filho não precisa aparecer. A gente tem a Sandy aí, que não sei como conseguiu até hoje. Até hoje, impressionante. Case de sucesso. Não existe uma foto do Eu sou Theo, muito curiosa. Você nem nome, pra você ter uma ideia. Otto, meu irmão, nem sei. Eu descobri vocês através do Theo. Que foi, eu via muito a também Cris. Foi um case nosso, né? Eu via muito a Cris nos Maravilhoso, ele é muito stories. bom. Vocês querem falar um pouquinho desse case de vocês? Só do sucesso? trazendo o Theo para esse seu exemplo, eu não sei há quanto tempo que vocês seguem o Theo, desde quanto tempo? Eu conheço o Theo desde 2014. Não, de número de seguidores. Eu não, Desde eu deve ter uns 2 sempre, anos. Porque eu conheci o Quando ele era Theo bem gerente. pequenininho. Não, vendedor. Você, não sei se você vai lembrar que ele dava um bom dia na varanda. Sim, lembro. As pessoas até achavam que era a casa dele e não era, né, do Cadu. E por que eu trouxe esse exemplo? O máximo que você via da casa dele era um pedaço da sala. Você nunca vê o resto da casa. Então, essa exposição que a Juliana está dizendo é exatamente isso. E olha que ele mostra Ele só morava na varanda? Não, mas era o que ele queria mostrar naquele momento. Você Ele gritava na varanda, era muito engraçado. Era muito então, bom. você só tinha a varanda dele, você só via a varanda. Então, é o que a Ju falou. Você precisa mostrar tudo? Não tem essa necessidade. E como é que o Theo surgiu pra vocês? A crise brasileira não desiste nunca. A gente tava fazendo mentoria, eu fazia mentoria para alguns gerentes, algumas pessoas, e começaram a me dar o Theo como referência. Eu não sabia quem ele era até então, né? Não tinha nada a ver com Vendia geladeira pra esquimó, gente. Exatamente. E as pessoas começaram a dar o perfil. Eu falei, Cristian, todo mundo falando desse perfil. Ela falou, vou atrás dele. Eu falei, mas... Eu tô com uma roupa que o Theo me vendeu. Olha! Bateu uma meta, maravilhoso. E aí eu falei, Cris, já tem um perfil, um e-mail de assessoria, ele já tem assessoria. Não importa, eu vou falar com ele. Aí uma das pessoas que a gente fazia a mentoria, com a amiga dela, ela falou que queria conhecer, me apresenta. Exatamente. Aí ele marcou, desmarcou, e marcou para um sábado. Eu falei, Cris, sábado, vai ser com seu marido, ele não vai entender, ele não vai fazer, esquece. Eu vou, Juliana. Eu falei, teu problema é teu, tu vai. Ele falou que tinha uma pessoa. Carlos, amo você, tá, Carlos? Ele tinha o Carlos, que ajudava, mas o Carlos fazia as outras atividades que não tinha nada a ver com essa área, tá? Com marketing, com nada. E aí, ele falou assim, acho que a gente pode fazer um teste. E aí, ele falou, qual é a sua experiência? Eu falei, influenciador nenhuma. Porque você vai ser meu primeiro influenciador, mas com empresa todas. Porque eu trabalhava com as empresas, com a gente e a gente monitorava o engajamento para ver quais são as palavras-chave, quais são tudo. E no dele, na época, ele falava muito irmãs, ele não tinha ainda esse conceito. Até porque era muito novo, né? A intenção dele ele tinha 13 mil era seguidores vender nas redes, com a rede dele, vender e bater a meta da loja que ele trabalhava. E aí ele falou, vamos fazer um teste, então, de 3 meses para ver. Ele tinha 13 mil seguidores. Foi antes do carnaval, e aí na semana seguinte já era o carnaval, e a gente passou gravando, lembra, um Reels para uma empresa de jaleco, para uma marca de jalecos. E o que foi mais interessante, que esse vídeo, ele mesmo gravava sozinho com o celular dele, nós fomos gravar com videomaker, etc. E nós gravamos lá na Jump esse vídeo. E ele despertou, chamou a atenção, esse vídeo apareceu para a Nativosa. E ela compartilhou, e nesse dia ele ganhou muitos seguidores com esse compartilhamento dele, porque ela já era imensa, né? E ela falou assim, eu estou na dúvida, né? Se era um influenciador, se era um ator, o que era, e super elogiou. E aí deu um boom nesse dia do primeiro vídeo que nós gravamos com ele, e
E só cresceu e foi muito bom. Foi um período muito... E daí, de lá pra cá, a gente conseguiu vários outros influenciadores. Porque a nossa primeira experiência Costumo dizer mesmo que foi com o crescemos Theo. juntos, né? Como Exato. influenciador, foi o primeiro cliente. E um cliente que deu super certo, porque ele também é muito criativo. Total. Ele tem uma criatividade Ele é muito bom. Ele é muito fora da obstinado, curva. né? É. E ele não para, assim. Ele tem um objetivo, ele faz. Então, agora, você vê ele publicando um pouco menos, porque ele já alcançou. Isso é legal, que as pessoas falam, mas se você vê, o Theo publica menos. Claro, hoje ele tem 4 milhões. Quantos seguidores você tem? Então, não se compara com quem tá lá. Compara, vai lá, traz e compara ele no início. Vai lá atrás e compara o início da Boca Rosa. Então, quando ele tava no início... Ele podia estar doente, ele podia não querer, dava ele Bom podia Dia qualquer todos coisa. os dias, 9 da Ele manhã. fazia. Eu lembro que uma vez ele viajou, deixou o Bom Dia pronto, porque ele ia estar no avião para Cris publicar. 9 horas em Uma ponto. vez ele foi pro carnaval, chegou muito tarde, não ia conseguir publicar. Ele não Eu lembro avisou pra perfeitamente. Ele publicou, fez Às um vídeo, 4 eu da tô manhã. chegando agora. E quando eu acordar, eu volto. Ou seja, ele deu satisfação pra audiência, porque a audiência é o seguidor dele. E a gente trata a nossa audiência de qualquer forma. Eu não me posiciono, eu não falo, eu não tenho compromisso com a minha audiência, mas eu quero que eles curtem, que eles compartilhem, eu quero que eles tenham compromisso comigo. Eu quero que eles Não vai venham ter. comprar de mim. Eu quero ter patrocinadores, que é o que a Isso gente E ele pediu sempre aqui. teve Aham. E compromisso. a empresa observa isso, né? Ela vê, E ela assim, vê ele isso. podia estar no mau humor que fosse, podia estar no pior Verdade. dia dele. Um seguidor veio, você via o Theo ali, ele... Ah, é porque ele era de mentira? Não, porque ele sabia que esse era o cliente dele. Se você tiver de mau humor, você não vai dar um passa fora no seu Exato. cliente. Com certeza. Então ele tratava aquela audiência quando as pessoas vinham falar com ele, o tempo dele de responder, que sempre foi ele que respondeu às pessoas, porque ele tratava aquela pessoa como uma pessoa importante. Ele sabia que essa pessoa, esse único seguidor, ia ajudar ele a crescer e chegar onde ele está chegando. Porque desde com 13 mil seguidores, que foi quando a gente conheceu, ele sempre valorizou cada seguidor. E a gente faz assim, não vou fazer porque eu tenho pouca gente, eu não vou fazer porque o meu engajamento caiu. Eu nunca vi o Theo no Instagram dele falar, gente, o engajamento caiu. Porque o engajamento dele nunca caiu, claro Então, vou que mandar não. um beijo pro Felipe. Beijo, Felipe, porque pra mim ele é Felipe, ele não é Theo. Eu tenho uma dificuldade, Gente, a mãe peraí, dele, a irmã agora eu dele, quando buguei. fala... O nome dele não é Theo? Felipe Felipe Teodoro. Teodoro é Mas sobrenome. eu conheci como Felipe e pra mim ele vai ser sempre Felipe. Teodoro é sobrenome, na verdade, né? A Felipe mãe dele Teodoro. e a irmã falam Felipe, eu tenho dificuldade. Felipe. Não é Theo. Vocês continuam nessa parceria? Não, hoje Não. ele tem uma empresária. Exato. E algumas empresas podem vendê-los, assim como a Jump também vende ele. Mas hoje ele tem uma empresária. A gente ficou Que com ele até faz uns assim. 3 milhões e Foi. alguma coisa, né? Meninas, e o Mulheres que Acontecem? Foi um Tem uma história projeto. linda Como de viver, surgiu, né? né? É um evento? Como é que é isso? É um evento para mulheres que eu idealizei antes da pandemia, mas não tinha coragem de tirar do papel. Então, dava todas as desculpas do mundo e ele ficava ali engavetado. Aí, quando tava perto de começar a pandemia, né, a gente não tinha noção, eu arranjei uma maneira de tirar ele do papel sem me expor. Vou convidar pessoas para falar, a gente vai falar em Amigos. comunidade. Vou trazer uns amigos, os amigos falam, eu trabalho aqui, organizo, e os amigos de comunidade. Então, não tem que vender, eu não vou me arriscar e não vender o suficiente. Eu não tenho que falar, não vou me arriscar em Se errar, derem vou 3 convidar pessoas, pessoas. 5, 10, Só é outras igual. pessoas que estão falando, tá tudo certo. Tava tudo pronto, pessoas convidadas, locais já para acontecer, veio a pandemia. Nossa. Tive que parar tudo. Depois da pandemia, aquilo ainda ficava, né? Quando começou a acabar a pandemia, cara, o que eu vou fazer? Eu tinha esse projeto, esse desejo, queria tirar. Aí eu falei, tá, vamos começar. Vamos começar de graça, né? Porque eu falava para os meus clientes que eles tinham que vender, que tem que trazer valorização. Aham. Mas vamos começar de graça, porque eu não tinha coragem suficiente. Uma cliente minha, a Kelly, falou, Ju, não é isso que você me ensina. Como é que você vai fazer de graça? Bota um valor simbólico. Eu falei, tá, vamos fazer. Eu tava divulgando, já tinha umas 5 inscrições gratuitas. Eu falei, ok, vamos cobrar. Acho que eu cobrei R$50. Não, você cobrou R$35 e ainda justificou. Porque, tá vendo como você tem que trabalhar o seu eu primeiro para qualquer outra coisa? Ela justificou dizendo o seguinte, É pro gente, é buffet. pro café, Pro para ter um café, porque café, ter um café a gente chazinho, um ia investir. biscoitinho. Então ela de justificou, exatamente. E aí Aí- a gente tá falando, ela justificou nas redes sociais. Você tá vendo a importância de você trabalhar as outras áreas, porque você Pra se entender. justifica em todas as outras partes? E ela falou, gente, olha, eu só tô cobrando esse valor Pra gente pagar pra o gente cofre. pagar o coffee. E ela falou assim, não, vamos abrir só 20 vagas, porque... Porque o local não cabia, né? A gente já Exato. fazia E no a nosso Júlia falou escritório assim, se interior. vierem 10 já tá bom, 20 é o máximo, porque ela tava com medo de... Abre 50. Primeiro não que o cabia lugar que não também. ia dar. Não cabia, E 50 segundo, pessoas. que imagina você põe mais vagas e dão 10 pessoas. Aí as pessoas Aham. começaram a ligar, Juliana, não tem mais vaga, eu quero ir, eu quero ir, eu quero ir. No final, ela e uma antiga colaboradora nossa que teve neném, a Gabi foi ficar com o neném, elas botaram acho que 40
Tinha 47 gente, gente, vai pessoas. faltar gente, tá chovendo, no dia choveu muito, vai faltar, vai caber. Tinha gente na calçada. No final tinham 45 pessoas que não 47, cabia, gente, contou 2 pessoas tudo na espremido, calçada. depois eu mostro foto pra vocês. E paz, minhas 5 pessoas que faltaram foram 5 gratuitas. Gratuitas. Não foram, ninguém, Olha. os 5 gratuitos não foram. E tem mais, E ficou gente de fora querendo ir, sem conseguir fazer Não, e tem inscrição. mais, a gente aumentou o valor pra falar assim, tem que querer muito pra vir agora. Porque não dava mais, porque não tinha mais espaço. E a gente começou a ter E a que gente dizer de não. 35 botou pro 49 para ver se a pessoa não ia vir. E qual é o objetivo desse Mulheres que Acontecem? É exatamente o que o nome diz, fazer as mulheres acontecerem, né? A gente tem muita dificuldade, como eu tinha dificuldade, eu falava já sobre isso, eu ajudava as pessoas a construir suas coisas, mas eu tinha dificuldade de me expor, eu tinha dificuldade de tirar meu sonho, meu projeto do papel. No meu caso, eu tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas, então qual é o seu desafio? Você pode fazer acontecer. E você pode fazer acontecer nas redes sociais, você tem 1 milhão de seguidores. Você pode ir com 500 seguidores, você pode ir com 1.000 seguidores. Então, independente do resultado que você tenha, você pode mudar. E você não precisa ser grande para ter resultado. É o contrário. Você tem que começar pequeno, começar com os resultados do seu tamanho para você conseguir ser grande. Então, o principal objetivo é isso. A gente leva pessoas para falarem, inspirarem, a gente compartilha as nossas histórias e um pouco do nosso conhecimento para mostrar para as mulheres que elas podem sim fazer o que elas sonham em fazer. Ela pode tirar o evento dela do papel. Pode a fazer e mentoria acontecer, né? Pode Exato. fazer e acontecer. E exatamente. essa fala da Ju é importante, porque na pandemia eu já tinha mais seguidores, eu sempre gostei de falar e tá tudo bem. Não paga o meu boleto, beijo, querida. Essa sou eu. E a Ju não. Desculpa. E a Ju tava dando um treinamento num cliente dela mesmo. Sim, um E pouquinho aí, antes da pandemia. e aí a pessoa não sabia o que ela fazia. E isso impactou muito ela. Ela falou assim, não é possível que se a pessoa está aqui fazendo esse treinamento, foi porque o meu trabalho funcionou de marketing para essa igreja. Era Eu trabalhava numa igreja. uma igreja. E, coincidentemente, como eu era membro da igreja, eu estava dando um curso para mulheres nessa igreja. E uma pessoa na sala perguntou, você trabalha com o quê? Eu falei, pô, eu trabalho com marketing, faço marketing para a igreja. Se ela foi impactada com a propaganda e está aqui, foi porque o meu trabalho deu certo e ela não faz ideia de que sou eu que faço. Eu falei, caramba, tem alguma coisa errada, né? Porque ainda trabalho com marketing, eu não divulgo, ninguém sabe, eu guardo segredo. E aí se incomodou tanto a Ju que a gente conversou, pegamos de novo o teste do perfil comportamental e fomos lá olhar e trabalhar, ver o que precisava ressignificar, que estava paralisando, porque ela já trabalhava com rede social, mas não fazia, né? Apesar de saber do conteúdo, saber da importância, ensinava isso. Foi quando a Ju decidiu fazer alguns vídeos, fazer um vídeo para colocar do jeito que ela era e que ela estava se comprometendo em fazer daqui para frente. Ela botou muito filtro, porque não era para ninguém Não, no primeiro perceber. não, o segundo que Quem tem é muito você filtro. nessa dupla? Eu sou a Ju. Eu gravei 50 vezes, depois eu mostrei. O que eu fiz? Eu gravei mais 50 vezes. E fui gravando. Quando eu peguei, vai desse jeito pro ar. Aí ela gravou a tela. Eu gravei até e mostrei. Eu postei o vídeo e depois mostrei a minha dificuldade. Eu falei, gente, eu tenho desafio. Eu sei o que precisa ser feito, mas eu tenho desafio de fazer. Porque é o que acontece com muita gente, né? Conhecimento a gente tem de graça no YouTube. Você sabe o que tem que fazer. O desafio é, de fato, fazer. Eu expus a minha dificuldade, minha vulnerabilidade. Quando eu fiz isso, eu fechei minhas 2 primeiras turmas de mentoria. Porque as pessoas falavam, Ju, eu sou igual a você, então eu quero aprender com você. E aí, Eu tenho o mesmo eu tinha desafio mais que aqui. ela, não fechei nada. E as 2 primeiras turmas vieram da Ju. Porque as pessoas se conectam com você, pessoas história. compram de pessoas e as pessoas estão ali porque elas querem você e você do jeito que você é. E muitas pessoas que começaram a te Pode ser seguir dificuldade. é que conhecem. Olha o que você falou assim, eu sou cliente do Theo Raiz, esse macacão eu comprei com ele. com ele. Então você conhece ele lá fora. Se ele vier aqui e fosse outra pessoa, você ia falar, gente, Tem uma Theo, coisa para de errada. palhaçada, porque eu te conheço, eu sou sua Aliás, cliente, vem aqui, querida. Theo. Theo não, Felipe. Vem aqui. Então, olha que interessante, a Ju com 1.000 e pouco, sem fazer nada. O dia que ela decidiu ir lá e colocar e fazer o que precisa ser feito, e que ela entendeu e ressignificou quais eram os desafios dela, e a gente trabalhou em cima disso, ela fechou 2 turmas, Então, o que é com 1.000 e poucos interessante é seguidores. que eu tinha poucos seguidores, eu não usei nenhuma estratégia, porque o único objetivo era me fazer me comprometer e começar a desenvolver as minhas redes. Então, não, eu vou usar essa estratégia, vou falar, vou montar esse roteiro que você falou, que você não monta roteiro para gravar vídeo, você vai lá e faz. Então, às vezes, isso é mais... O fazer é mais importante. Às vezes, não, sempre. O fazer é mais importante que a Feito é estratégia. melhor que perfeito, Então, né? o Mulheres que Acontecem é um workshop, uma mentoria. É um workshop. É um workshop. então, é um evento. E vocês já fizeram quantas edições? Tem 10, 9. 9, vamos para 9. 10ª. 9 edições. Começou em 2022, em agosto de 2022. A gente começou fazendo um por mês, depois passamos. Fizemos um com o Theo, uma
como é que é o nome ali? Cidade das Artes. Cidade das Artes, que teve a participação do Theo. Então, sempre tem convidados, pessoas para agregar. O último fizemos com a Aline, que vocês conhecem também. Uhum. Então, já foram 9 edições. Que bacana. E para além do Mulheres que Acontece, tem o Imersão Creator. Vocês tem uns workshops, né? Que ensina a Isso. ferramenta. Creator foi bem interessante, porque esse foi um projeto da Cris, né? Mulheres que Acontece foi um sonho meu, mas eu criei, foi porque as pessoas começavam a vir, tá, e como é que eu quero ser influenciador também? O que eu faço? Eu quero trabalhar com assessoria, o que eu faço? Então, todo o método que a gente entendeu, porque o Theo foi nosso primeiro cliente, então a gente não teve uma escola de influenciadores, aprendemos e aplicamos. Exato. Nós fomos ali, erramos, acertamos, erramos com ele, acertamos com ele, com os clientes que vinham depois, então no erro e acerto. A gente conseguiu entender o que eu preciso para começar. A gente começou com ele. Ele também não sabia o caminho das pedras e nem a gente. Verdade. Então, a gente foi aprendendo a assessorar e de uma forma que quando ele foi até para empresas maiores ou a gente começou a se relacionar com outras pessoas de empresas maiores, a gente percebeu que tinha coisa que nós fazíamos que a empresa não fazia. E não é por ser melhor ou pior, é porque a gente foi imprimindo a nossa personalidade. Então, a Cris desenvolveu esse projeto entendendo o que ela fez, que ela trabalhou mais ativamente com o Theo, acho que eu fiquei mais ativa no final do contrato, né? Ela que trabalhou mais perto do Theo, principalmente no início. Então, o que ela fez? Ela, que ela inclusive, construiu? virou um personagem do Virou um Theo. personagem do Porque ele Theo. sempre mostrava A a Cris do Cris. Theo. Acredito. Até Ele pouco sempre tempo no avacalhava com Instagram ela. Sempre acabava com ela. Ele sempre Porque avacalhava com a cara dela, no né? fundo, aquele personagem, Tuana, queria usar todas as minhas roupas, meus sapatos, porque eu usava meus sapatos ainda. A Tuane calça igual a Cris. Exatamente. Eu não sei, mas a Tuane eu sei que calça igual a Cris. Ela queria meus looks ainda, Tuane. Essa é a verdade. E aí, ela botou no papel tudo que ela fez durante esse período e a gente criou a Creator Academy, que é uma imersão e que também é um curso que a gente faz em grupo para algumas pessoas. Um né? dia. Um dia de curso. Nós tem a imersão, que é um dia, e temos o curso, que são 3 meses de curso para caminhar com o grupo. Olha, e que legal. direcionar. Bem pra Olha. aprofundar mesmo. E a gente tem... Espetacular. E aí, o que é interessante disso, né? Que o seu cliente, ele sempre vai trazer o que é o muito bom do seu produto e o que pode agregar, somar, que é um gap de todo mundo. E aí, de todo mundo não, mas de muita gente, né? Ele sempre traz a dor. E quanto mais você se relaciona, mais você conhece dela. E eu conheço superficialmente dela, mas você conhece muito dela, né? Pelo seu relacionamento com ela. E aí a gente entendeu que muitas pessoas que estiveram conosco ou que passaram, que enquanto estiveram, conseguiram entrar em ação e fizeram o que precisava ser feito, e algumas não conseguiam exatamente pela fala da Ju anteriormente. Que, apesar dela saber o que precisava ser feito, apesar dela ensinar que você precisa vender, que você precisa estar presente, ela não fazia. Por quê? Por algum limitador dela. E hoje nós temos uma coisa chamada Power Up na Jump, que nós fazemos o seu teste de perfil comportamental para avaliar. É muito interessante que teste de perfil comportamental, as pessoas já pensam no DISC. Só que essa é uma ferramenta americana utilizada por várias empresas lá fora. Netflix, a Marinha americana usa, o Exército americano usa, o Google usa, que ele não só vê o DISC. Ele vê o teste de perfil motivacional, seus valores, e ele vê também aquilo que você herdou do papai e da mamãe. E às vezes o que você herdou do papai e da mamãe nem seu marido sabe. E às vezes nem você sabe, você faz inconscientemente. E isso pode ser um limitador para você gravar um story. Para você colocar o valor lá, o preço do produto. Para você aumentar o número de vagas. Você vai entender por que eu não dou preço? Por que eu não tinha isso coragem de pega fazer muito mulheres a que questão. eu quero fazer Eu tive isso. isso lá atrás. Vamos fazer. Eu quero Vocês fazer têm que marcar um isso. encontro comigo, né? É Vocês estão me verdade. devendo. Estamos Estão me devendo. devendo. Quer saber a uma gente coisa vai ter minha? atividade. Eu sempre vou trazer uma particularidade. Olha que a pessoa que fez comigo falou, você não pode se expor. Pronto, falei, porque a gente não pode expor ninguém. Porque não tem certo e errado disso, tá? É a sua forma. Você, é a sua forma. E tá tudo bem. O que tem é ressignificar, trabalhar aquilo. Não é que você vai mudar para aquilo, é que você tem coisas suas que Vai são saber muito lidar. importantes. E você vai falar, tá, para esse objetivo eu preciso ressignificar isso que é baixo? Vamos fazer, porque eu tenho esse objetivo. Eu sou vendedora comercial da minha empresa e meu econômico é baixo. Meu econômico era baixinho. Não liga pra dinheiro, tá tudo bem. E uma pessoa competitiva, você fala, não, impossível, Cris, você não ser competitiva. Impossível você não ligar pro dinheiro se você é vendedora. Mas essa era eu. E exatamente, porque o que acontecia? Eu achava que, você já viu aquelas pessoas que, ou elas acham que é muito caro o produto que ela mesma vende, Sim. ou ela já acha que você não pode pagar e ela fala assim,
Olha, pode parcelar. Você nem perguntou. Aham. Ou ela acha o seguinte, eu posso te dar um desconto de 70%, ou ela diz que vai te mandar o Eu já valor fui essa pessoa. e te manda daqui a 200 anos. A gente teve isso Essa agora, pessoa. né? Uma pessoa com uma proposta, ela já tinha fechado. Eu já queria o produto. Ela bateu na minha porta, me ofereceu um produto. Falei, cara, eu quero. Quinta-feira, É não, isso, foi Dia isso. dos Namorados. Não vou esquecer Não, que eu... ela foi antes de lá na Jump, Isso. né? Eu falei, eu não vou poder te atender, mas vamos fazer uma chamada de vídeo no Dia dos Namorados. Eu e o Cris falando, ela explicou. 8 horas Já da comprei, noite. eu achei o preço ótimo, excelente. Não, mas eu vou então montar uma proposta e vou mandar. Levou 3 dias para. Não, mandou ontem mandou à ontem, noite. Dia dos Namorados. Atendi ela no Dia dos Namorados, porque eu queria E o muito. valor dela tava maravilhoso. Maravilhoso. Aí manda, porque ela não tinha Ela coragem não de precisava falar. nem Quando mandar ela falou o pra gente. preço, ela não Eu vou falou, mandar né? no Ela falou WhatsApp. em link número. já pra Não, pagar, né? exato. Ela Tipo, falou, ao invés de olha, segue mandar- no Pix, qualquer E ao coisa. invés de falar o valor, ela deu os números, por exemplo, sei lá, R$5.000. 50000. Com Ela não teve certeza, coragem o de falar. econômico desta pessoa Ela não tinha coragem é de falar o baixo. preço. Eu já Mas vocês queria. não acham que isso, pelo menos essa a visão que eu tive Claro. comigo, né? Porque eu passei por isso no início da minha carreira, eu tinha muita dificuldade de precificar o valor da minha consulta. E aí eu já tava 2, 3 anos cobrando a mesma coisa pra reajustar, eu ficava cheia de dedos. Como é que eu vou falar pros meus clientes que eu reajustei? Tipo assim, e era um reajuste por R$30, sabe? Aquela coisa assim. Até que, obviamente, eu fui 3 entendendo anos. que o mundo dá o valor que a gente se dá. E aí depois eu comecei a ter uma outra cabeça, né? E quando alguém, às vezes, criticava, eu falei assim, nossa, mas é caro essa sessão. Eu falei assim, quanto você pagaria pra botar um silicone? 8 mil? O que o silicone vai fazer por você? Então, assim, eu Você comecei a aprendeu ter na essa- marra. Eu comecei a ter essa cabeça. Eu Entre falei assim, aspas. gente, eu até no passado cheguei a fazer vídeo sobre isso. As pessoas têm muita disposição financeira pra investir fora. Né? É um botox, é um não sei o quê. Que tá ok, Perfeito. eu faço botox e tal, Não é né? que seja errado, né? Mas quando é pra investir dentro, né? Pra dentro, pra olhar pra dentro, autoconhecimento e tal, cara, as pessoas não têm disposição financeira nenhuma. Mas sabe por quê? Porque ela, na verdade, ela tem Muitas vezes ela tem medo de ter que mexer. resolver aquilo. Então É, é melhor exato. tapar o Muitas sol com a vezes ela tem peneira e medo, vai viver, sentar lá deixa a com vida me você e levar, você vai Zeca mexer em Pagodinho. coisas que estão E quietinhas aí, lá, enfim, né? isso foi mudando vai e acessar tal. E aí, informações que isso é estão muito quietas. legal. Esse ano eu tenho um cliente, o Luiz, um querido, e a gente sempre, é 1 hora a consulta, mas com ele a gente sempre fica mais, eu falo muito, ele fala muito também e tal. Então, às vezes, a gente fica ali 1h20, 1h30. Aí, eu fiz um reajuste esse ano, ele falou, qual o valor mesmo, Nath? Eu falei assim, é tanto. Eu falei, teve um reajuste e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, se a sua consulta fosse 2 mil, eu pagava. Então fala que é 2.000. Cara, Luiz, 2 mil, teve aumento, Luiz, teve aumento. Meu 2 Pix, mil, pode mas me olha, pagar que eu pago pra ela. Eu fiquei Vamos muito feliz. dividir. Vou te mas foi um agenciar tapa nisso aí, na vou falar cara. com o Gil. Luiz com o aumentou Luiz. aumentou Quando ele hoje. foi embora, eu falei, cara, que tapa na cara, Natália. Você foi Perfeita. justificar, você fica lá com ele, você passa do tempo e você foi justificar. Não, passa do tempo que a gente fala mesmo pra caramba, ele geralmente vai no último horário e tal. Mas assim, isso é um ótimo feedback, né, pra Claro, mim. com certeza. E aí eu Porque ele falei, vê Ao mesmo valor, tempo, não um olhar preço. pra você, né? exatamente. O quanto ele tá valorizando e você pode E valorizar. às vezes a gente, nós mesmos não valorizamos, né? Mas agora tá todo mundo alinhado com o dinheiro, né, gente? Glória a Deus, Agora Agora aleluia. estamos amém, alinhados, com Senhor. certeza. Amém, Com amém, certeza. Mas recebo. isso é tão importante porque você, às vezes, amo vender. Amo vender. Eu amo sou essa comprar. pessoa. Mas ela também ama comprar. Ela também Eu ama comprar. amo Muito bom. vender. Mas eu não conseguia dar o valor. Eu não conseguia dar o preço. Ela Sabe mandar uma a coisa proposta comum que a depois, gente viu coisa uma que ela tinha que cliente mandar. que às vezes fazia uma prospecção e já ensinava tudo. Porque eu queria ser importante. Você está vendo que o econômico era baixo. Mas por que eu era vendedora? Individual. Porque o meu individual é alto. Quer saber outra? As pessoas que ajudam muito. Eu adoro ajudar. Claro que é genuíno, mas a pessoa que tem um altruísmo alto, porque ela também quer ser importante. Então, o ajudar a deixa mais importante, até faz mais bem para ela do que o outro. Entendi. Então, se tá certo ou errado, você querer ajudar? Não, a Maria Teresa Calcutara é linda de viver, maravilhosa. É você entender aonde você quer chegar, qual é o Teresa seu maravilhosa, objetivo, ótimo o que você precisa fazer e ressignificar. Porque, de repente, aquilo tá te Tem que encontrar o que prejudicando te onde você quer motiva. chegar. Exatamente. Você pode chegar, eu posso, o meu perfil é o oposto dela, mas a gente pode chegar no mesmo local, entendendo que o que vai me Exato. motivar é uma coisa, o que vai motivar ela é outra. Quando a gente teve essa clareza foi quando a gente Nossa. conseguiu sentar na mesa e conversar. Né? E meu marido é engenheiro. Passaram a ser irmãs. Não, eu passei a ser casada agora. Meu marido é engenheiro. E meu marido é muito cético. Porque engenheiro é todo cartesiano, tudo certinho, tem planilha para tudo. Te amo, tá, amor? E ele viu a minha mudança em casa porque é tão impressionante, porque você ressignifica mesmo, porque aquilo faz bem pra você, pro que você quer pra sua Sim. vida. Que ele falou assim,
eu quero fazer esse negócio aí. Eu falei, você não acreditava nisso? Você não faz... Não, mas eu preciso fazer, porque não é possível Não, eu que quero, essa era a não quero de mesma verdade. Cris. Vamos lá. Aí ele fez... Aí eu falei assim, bem, eu não posso fazer com ele, óbvio, né? Tem que ser uma outra pessoa que não o Isso é conhece. imparcial, né? Exatamente. E aí a pessoa foi falando pra ele, e ele disse que ele não falou na hora, né? Porque homem sabe como é que é, né? Ele ficou quieto, não respondeu nada. Aí tem uma hora que você interage, fala, isso mesmo. Aí chegou uma hora que ele não aguentou mais e falou assim, eu tô impressionado, como você sabe tudo da minha vida, mais do que eu mesmo. Começou a falar. Falei, você se libertou então, né? Mas vocês, assim, de tanto lidar com... Vocês lidam com muitas pessoas, vocês já têm um olhar, né? Vocês já conseguem identificar... Antes de fazer esse perfil, metade da pessoa vocês já identificaram, né? Essa Algumas pessoa é coisas, assim, assim, assim. Vocês só vão esmiuçar a história, né? E Mas era- vocês a gente- identificam Por as isso que a Cris pessoas falou que a ali. gente usava isso. Quando a gente faz o Instabrand, que é o que vocês fizeram lá com a gente, estão fazendo com a gente. E nos encontros eu vou levando o que a pessoa tem que fazer. E a gente começa a observar o comportamento, por que não tá fazendo, por que não entra em ação. E começou a me incomodar, entregar, e a pessoa não fazer, se entregou. Você tá falando e... de mim. Não estou falando dela. Olha, Ela a carapuça ela tá veio seguindo. aqui, ela veio aqui só pra tacar na minha cara. Olha, ela me nem manda fazer foi, história, eu não pronto, faço falei. história, e ainda falo assim, Mas não olha, vou fazer. Ela nem precisa, porque você é tão consciente que você não faz, que nem precisa. Mas tacar você na tem cara. essa consciência. E muitas vezes as pessoas não tinham. E fala, eu Viu já ouvi como algumas sou pessoas- Não, Não, não porque tem foi. gente que fala assim, não deu resultado. Mas você tem consciência, eu precisava ter feito isso, não vou fazer, Gil, não vou fazer. Assim Não, que ela o pior fala é que a gente comigo. foi ela num me momento rebelde. que até a Manu foi internada, nossa senhora. Não, que teve uma horror. reunião que a gente fez, foi muito Mudanças. maravilhoso. Aí a Gil falou assim, então, Natália, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Fernanda, você vai fazer isso. A Fernanda falou assim, não vou fazer. Fernanda, mas tem que fazer. Não vou fazer. Foi exatamente assim. Mas você tem consciência que isso impacta no seu resultado. Exato. Algumas pessoas sim. saem de lá, Gil, mas não deu certo. Você não fez, né, pô? É maluca? Assim, metade minha, metade Rasgou sua. dinheiro. Pô. Metade minha responsabilidade, metade sua. Você fez tudo e não deu certo, volta aqui, vamos ajustar. Mas você não fez. E eu comecei a falar, Cris, não tá dando certo. Vamos começar, de repente, a fazer umas ferramentas e fazer a pessoa entender o porquê que ela não tá fazendo. Ah, eu tinha esse motivo, não fiz por isso. Você tem clareza, você tem autoconhecimento, Exato. né? Mas muita gente não tem e não sabe por que não tá fazendo. Não, e aí algumas pessoas chegavam ao ponto de falar assim, que elas estavam pagando para ser amigas da Juliana. E não para fazer, para executar. Aí eu falei, vamos parar com isso. Vamos falar para as pessoas o que a gente está fazendo, porque você não está sendo amiga dela, não está fazendo terapia, não está fazendo Não nada sou disso. terapeuta. O que a Nem gente está posso. fazendo é fazendo algumas ferramentas, e aí, entre aspas, algumas até, vamos chamar assim, no linguajar chulo, meia boca. Porque se a pessoa não sabe, eu tenho que incentivar ela sem ela saber, e vamos parar tudo. Porque a gente não está conseguindo, com algumas pessoas, entrar em ação, porque o problema dela é outro. A gente tem que resolver e falar para ela. Vamos resolver? Você quer resolver, querida? Vamos resolver? E aí é a sua fala de... Por que a pessoa não paga? Porque algumas têm medo de resolver. Algumas têm medo de falar assim, vamos lá, botar, sabe? Muitas mulheres, até que eu conheço algumas, que são machona, que eu sou a mulher que faça aconteço, eu Não que quer tenho botar meu o dedo na carro, eu tenho minha ferida. independência, eu tenho não sei o que, chegar na hora ela vira um gatinho. E aí ela não paga, não é porque ela acha que é caro, etc. É porque ela se sabota, ela dá a desculpa de que tá caro, de que ela não tem tempo, de que ela não sabe, minha avó teve neném e não deu. Porque ela é machona, mas na hora E de eu acho resolver que o dela, não resolve. Você foi cirúrgica, porque isso pega na autorresponsabilidade, né? Total. Por exemplo, as pessoas que... essa estratégia não deu certo. Cara, não é que não deu certo, você não fez nada. Não vai dar certo. Não vai dar certo nunca. Né? Meninas, aproveitando que nós estamos encaminhando para o final, eu queria saber uma coisa de vocês. Eu queria saber a relação de vocês com a religião. Sei que a Ju falou que já, né, trabalhou na igreja ensinando, né, dando workshops, palestras. Eu queria saber a relação de vocês com religião. Se vocês têm religião, como é que vocês se cuidam? O que vocês fazem? Se vocês frequentam algum lugar? Nós somos evangélicas, né? E eu acho que não a religião, mas a espiritualidade faz parte da minha essência, de quem eu sou. É o que eu sou. Da nossa. Não, que tem que falar de mim, né? É uma parte muito importante da minha vida, acho que é a principal parte da minha vida. A gente frequenta a igreja evangélica, mas eu acho que nosso relacionamento com Deus é mais do que uma igreja evangélica, né? Ai, que legal, que lindo. É esse entendimento de que é Deus que faz, que é Deus que é o Senhor da minha vida, que é Ele que é o consumador da minha fé.
Então, acho que a minha relação é com Deus. Repete a sua frase quando você entra no Instagram, o que você fala. Coisas boas vão acontecer pra mim e através de mim. Acho que é isso, né? É você deixar fluir. A gente não é represa. A gente precisa deixar fluir aquilo que a gente recebe, da forma que a gente recebe e se entende com isso. A gente precisa derramar e fluir para outras pessoas. Juliana num potinho, né? Mais uma pro potinho. Eu super concordo com você, que eu acho que somos instrumentos de manifestação de Deus mesmo. Ele se Verdade. manifesta através de nós, é isso aí. E você tem que ter muito cuidado, né, até trazendo isso, no falar. Eu tenho dado bastante um exemplo desse, que eu sou uma pessoa mais agitada, mais nervosa, mais tudo. Nem dá pra perceber. E eu falo assim, tá, e domingo eu tô lá na igreja, quando tô em apuro estou na igreja, quando não sei o que lá. E aí eu falei assim, e aí eu conversando com minha mentora, eu falei assim, nossa, minha energia tá tão baixa, eu quero voltar a ser aquela Cris forte, não sei o que. Ela falou assim, eu vou te falar uma coisa, Cris, é porque tá faltando Deus na sua vida. Aí eu, como? Não é possível. Na mesma igreja que eu, pra falar isso. Aí ela falou, tá faltando, porque você tem dias específicos para estar com Deus. E uma coisa que ela trouxe, você tem que ser para ter. Eu no trânsito, sexta-feira, ou se estava chovendo, eu já pegava o meu celular e fazia um story das tartarugas, porque só pego o carro na sexta. Se isso acontece com você, olha o que eu estava fomentando para todo mundo. E isso faz mal primeiro para mim. Sabe, às vezes alguém vem falar alguma coisa do amiguinho, fazer uma fofoquinha, reclamar, blá, 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 você está se alimentando disso. E aí, quando eu vi, a minha energia estava lá no chinelo. Tá escoando, né? Exatamente. Então, você precisa ser para ter. Exato. O que você está sendo tá pro outro, o que você através está de você. emanando. Você fala, é o que a Juliana falou, tá? Não é a igreja que eu frequento, e sim é Deus, é a estar transformação. conectada, né? Exato. E olha como você nem percebe. É um falando aqui, é o outro trazendo não sei o que lá, você reclamando do trânsito, você reclamando não sei o que. Quando você vê que está tanto, que a sua energia se esvaiu, sabe por quê? Porque falta amor, falta Deus. Se você não tem isso, não tem nada. E quando eu percebi isso, falei assim, essa é a história. É fácil? Não é fácil, porque se o tempo inteiro você já está acostumado, porque a gente se acostuma com as coisas ruins, né? A reclamar, a falar do outro, a reclamação murmurar. gera conexão, né? A gente fica na Exatamente. fila do banco, você começa a falar uma coisa boa, Exato. ninguém fala. Reclamou da chuva, da espera, vai todo mundo falando. E aí muitas coisas eu faço na internet, primeiro para mim. E é bom que vai pro outro também. E você também ser responsável pelo que você está fazendo. Agora, quando começa a me incomodar no trânsito, já gravo. Gratidão, Senhor, porque esse aqui, ó, aquele cara ali da frente, está trabalhando a minha resiliência. Porque eu podia estar buzinando, Você xingando, vê, mas eu tô né? aqui. Só mudou a lente. A situação é a mesma, Exatamente. só mudou a lente. E qual a sua frase? Bom dia para você. Eu sempre falo que você precisa acreditar que tudo vai dar certo, porque vai mesmo, e vai dar certo em tudo na sua vida. Primeiro, né, de ser para ter, de você ter essa conexão com Deus, e você acreditar que a Nath trouxe agora de mudar a lente para tudo na sua vida. Não é fácil, mas você vai ter uma vida melhor, você vai ter mais energia, porque você gerou uma conexão com amor, com Deus. É Deus isso, é amor. pessoal. Fiquem com esse final, isso que importa. Peraí, mas antes da gente fechar, olha aqui na câmera de vocês. Quem quiser encontrar vocês, Universo Jump, como é que faz, qual é o Instagram, como é que chega até vocês? Pode chegar através do Universo Jump, pode mandar um direct pra gente, vai ser um prazer enorme ter todo mundo lá, e faça o teste. Seu marido vai fazer o teste, se você fizer o teste, seu marido vai fazer o teste, pode ter certeza, que ele vai ver a mudança em casa. Meninas, muito obrigada. Obrigada foi a ótimo, o vocês. bate-papo foi maravilhoso, super Alto enriquecedor. astral. Obrigada a E vocês. em breve estaremos na live. Exatamente. E tô esperando vocês lá na Jump pra gente dar continuidade. Amém, Amém. Senhor! Tchau, gente, até o próximo episódio. Tchau. Tchau.